Diretamente da biblioteca do Alquimista Dourado. Alquimia espiritual dos Rosacruzes. Transmutação mental, transmutação cordial e temisáurea. Um texto de Antônio de Macedo. Quando, pela alquimia espiritual, nos tornarmos como Cristo, o Senhor da vida, seremos imortais, libertar-nos-emos do nosso pai Samael, e da nossa mãe Eva, e a morte não mais terá poder sobre nós. Max Wendel, 1919. Em 1614, 1615 e 1616 foram publicados na Alemanha, por esta ordem, 3 tratados, ou manifestos que desencadearam o movimento rosacruciano, ou iluminismo Rosacruz, como também tem sido chamado, Fama Fraternitatis, Ecos da Fraternidade, ou da Confraria, Confessio Fraternitatis, Confissão da Fraternidade, e que Mischel X8, Christiane Rosenkreuz ano 1459, Núpcias Químicas de Christian Rosenkreuz no ano de 1459. Publicados anonimamente na Alemanha, os 2 primeiros em Kassel, e o último em Estrasburgo, a sua autoria tem sido atribuída a Johann Valentin André, 1586-1654, pastor protestante originário da Suábia, e influente figura da ortodoxia luterana dos princípios do século XVII, e um dos homens mais sábios do seu tempo. No frontispício do primeiro, lê-se a seguinte dedicatória: nós, irmãos da Fraternidade da Rosacruz, oferecemos a nossa saudação, o nosso amor, e as nossas orações a todos os que lerem a nossa fama com inspiração cristã. Nele se conta a história do frater Rosenkreuz, o irmão Rosacruz, um homem iluminado que viajou por muitos países, incluso no Oriente, onde aprendeu a magia e a cabala com os mestres. Ao regressar à Alemanha, decidiu empreender a reforma, que haveria de corrigir as imperfeições do mundo, e fundou a misteriosa Ordem Rosacruz, juntamente com alguns outros irmãos. O segundo, Confessio, é um breviário, em 14 capítulos, contendo a mais secreta filosofia, completo o anterior, e de certa maneira, vem justificá-lo, defendendo das vozes, ou acusações, de que os misteriosos irmãos da Rosacruz, já começavam a ser alvo, pois não faltava quem os suspeitasse de heresia, de ardis, e de culposas maquinações, contra a autoridade civil. Aqui se esclarece que Christian Rosenkreuz nasceu em 1378, e viveu 106 anos, e que as suas investigações e pesquisas suplantam tudo o que, desde os primeiros dias do mundo, a inteligência humana inventou, produziu, melhorou, propagou, e perpetuou até a época atual, tanto por intermédio da revelação e da iluminação divinas, quanto graças aos ofícios dos anjos e dos espíritos. Já o Papa, em contrapartida, é considerado, pelo luterano autor do texto, um sedutor romano que transborda de blasfêmias contra Deus e contra o Cristo. Finalmente o terceiro, Núpcias Químicas, é um fantástico romance alegórico, dividido em 7 dias, ou 7 jornadas, tal como Gênesis, e conta o modo como Christian Rosenkreuz foi convidado a ir a um maravilhoso castelo, ou palácio, repleto de prodígios para assistir ao casamento alquímico do rei, e da rainha, ou melhor, do noivo, e da noiva, interessando-nos este terceiro livro, particularmente, pelas óbvias conotações herméticas que comporta. Estes 3 manifestos obtiveram um sucesso considerável, e deram origem a inúmeras controvérsias, e a imensas obras de inspiração rosacruciana, de que se destacam autores tão marcantes como Michael Mayer, na Alemanha, ou Robert Flood e Elias Eshmo, na Inglaterra, além de Theophilus Schweighardt, Gotthardus Artusius, Julius Sperber, Henricus Madatanus, Gabriel Naudé, Thomas Vaughan, etc. Sobre o primeiro destes autores atrás citados, Michael Mayer, me irei deter um pouco mais, chamando,
Entretanto, atenção para a importância de certos precursores, como o misterioso filósofo e alquimista isabelino, de John Dee, autor da não menos misteriosa Mona Hieroglífica, 1564, que influenciou o conceituado filósofo hermético Heinrich Conrad, de Hamburgo, autor do Anfiteatrum Sapientiae Aeternae, 1609, que por sua vez terá influenciado, e não pouco, o primeiro manifesto rosacruciano, a Fama Fraternitatis. A filosofia alquímica está sempre presente em todos estes autores. Com efeito, o surdo rosacruciano deu-se em plena florescência hermética do Renascimento e do Barroco. Portanto, não é de surpreender o pendor alquímico das principais obras rosacrucianas. Ou melhor, uma das mais elevadas aspirações dos irmãos da Rosa Cruz seria o renovo da arte alquímica, já então degradada pelos assopradores, como claramente se diz num dos parágrafos iniciais da Fama, em referência à época feliz em que vivemos, início do século XVII. Deus favoreceu o nascimento de espíritos altamente esclarecidos que tiveram por missão restabelecer-nos seus direitos à arte, em parte imaculada e imperfeita. Este permanente renovo da arte alquímica, entenda-se, e o seu desenvolvimento, sobretudo espiritual e simbólico, foram uma constante dentro do rosacrucianismo, desde então até os nossos dias. O próprio Isaac Newton, 1642-1727, um dos maiores gênios da matemática, não foi insensível ao fascínio da alquimia, como é sabido, além de possuir exemplares dos mais notórios tratados alquímicos, tanto do seu tempo como anteriores, que hoje fazem parte do espólio existente na biblioteca da Universidade de Yale. Deu-se ao trabalho de fazer muitas cópias manuscritas de obras alquimistas. Uma dessas obras, que ele possuía na sua coleção, era precisamente a Themisaura de Michael Mayer, a qual faz referências e tece comentários numa das suas muitas notas manuscritas sobre a filosofia hermética, conservadas na dita biblioteca. Michael Mayer, 1568-1622, um dos grandes eruditos da sua época, nasceu em Hinsberg, Holstein, e foi doutor em medicina, filósofo e alquimista. Embora nunca tivesse afirmado pertencer à misteriosa fraternidade rosacruciana, foi um dos seus mais acérrimos apologetas, possuindo informações sobre os irmãos da Rosa Cruz, claramente transmitidas nos seus livros, que deixam supor um conhecimento direto do círculo interno da ordem. Viveu alguns anos em Praga, onde foi médico do imperador Rudolfo II, que lhe concedeu o título nobiliárquico de Conde Palatino, e o nomeou secretário privado real. Os estudiosos de Mayer, após exame atento dos seus escritos, observam que ele nunca afirmou objetivamente ter fabricado ouro, tampouco afirmaram, de si próprios, Heinrich Conrad e outros rosacrucianos. Os tratados destes autores apontam para uma alquimia altamente simbólica e espiritual, sem dúvida, mais do que para uma espagíria operativa. Neles detectamos, velada ou desveladamente, quer os 9 estágios da transmutação involutiva e evolutiva do tríplice corpo do ser humano, da tríplice alma e do tríplice espírito, quer os 9 passos, ou 9 graus da iniciação dos mistérios menores da Escola de Mistérios Rosacruzes, equivalentes aos 9 passos fulcrais do ministério de 3 anos de Cristo Jesus na Terra. 1. Batismo. 2. Tentação. 3. Transfiguração. 4. Última ceia e lava-pés. 5. Agonia no horto. 6. Flagelação e coroa de espinhos. 7. Crucificação e estigmas. 8. Morte e ressurreição. 9. Ascensão. A principal obra alquímica de Mayer é o famoso tratado Atalanta Fugiens, hoc est emblemata nova de Secretis Naturae Chimica, 1617, que é um livro de emblemas
e notáveis gravuras, com comentários filosóficos. Atalanta, logo no frontispício, é submetida à tentação de abandonar a corrida em busca da verdade espiritual, moral e científica, dando uma lição de perseverança e de pureza de intenções ao alquimista espiritual. Maier ensina sutilmente uma filosofia mística, religiosa e alquímica, por meio dos símbolos e dos emblemas do seu livro, cada um dos quais apresenta um modo de expressão poético, pictórico e musical. Frances Ayates, The Rosicrucian-Ligament, Londres 1972. Nesse livro se desvenda o significado de vários mitos da antiguidade clássica, mitos esses que, segundo Maier e outros alquimistas rosacrucianos, teriam um fundo químico oculto. Por exemplo, o conhecido enigma de Édipo: qual é o animal com 4 pernas do manhã, 2 ao meio-dia e 3 ao fim da tarde, e uma só voz? Não tem como resposta o homem, mas sim a pedra filosofal. Numa das gravuras da Atalanta Fugiens vê-se em primeiro plano um grupo de 3 seres, um bebê gatinhando com um retângulo na testa, ou seja, o princípio da força quadrática fundamental da pedra. Nigredo, um adulto com uma meia-lua, também na testa, formada por 2 linhas com 2 pontas, figurando a pedra lunar branca. Albedo, e um velho encurvado com um triângulo na testa, e apoiando-se a uma bengala, o triângulo do corpo alma-espírito, ou seja, a pedra filosofal solar, dotada do poder de tingir e curar. Rubedo. Fundamentalmente, tal como já enunciava Paracelso, os hermetistas rosacrucianos defendiam a tese de que a alquimia, mais do que tentar a transmutação dos metais, deveria antes contribuir para a erradicação das doenças e a mitigação das dores físicas, panaceia universal. Sinésios, um alquimista bizantino do século IV, foi um verdadeiro precursor. Já definia a alquimia como uma operação mental, independente da ciência da matéria, cujo objetivo deveria ser a transmutação espiritual e a salvação do ser humano, afirmando, em consequência, que a constituição do elixir, Cherion, o pó, é menos importante do que as incantações que acompanham a sua produção. Esta teoria deu origem a uma nova escola que minimizou a pesquisa experimental, passando a buscar, no interior do ser humano, os segredos e os fins últimos da filosofia alquímica. Assim, o fogo alquímico, ou melhor, o fogo solar, sendo um princípio cósmico e um elemento básico da criação, é na verdade um princípio espiritual e, portanto, um dos princípios herméticos fundamentais do rosacrucianismo. O teósofo, investigador Franz Hartmann, 1838-1912, define o fogo alquímico rosacruciano da seguinte maneira: o fogo é uma atividade interna, cujas manifestações externas são calor e luz. Esta atividade difere em caráter consoante o plano em que se manifesta. No plano espiritual, representa o amor ou o ódio. No plano astral, o desejo e a paixão. No plano físico, a combustão. O fogo é o elemento purificador, que no limite se identifica com a essência da vida. Porém no livro Themysauria, Orquest de Legibus Fraternitatis RC, publicado em Frankfurt, em latim, em 1618, apenas 2 anos após a publicação das Núpcias Químicas de Christian Rosenkreuz, que Michael Maier investiga, sobretudo, as grandes leis que regem a transmutação espiritual, enunciadas sob a forma de 6 sinais de adesão, ou compromissos, a que se obrigavam as irmãs da Rosa Cruz. Antes de mais nada, observa Maier na Themis, é mais do que razoável supor que qualquer sociedade, para ser boa, deverá ser governada por leis boas. Por outro lado, é importante que alguma coisa se diga acerca do seu número 6, que muito de perfeição contém em si. Com efeito, o número 6 associa-se de imediato ao hexaemeron bíblico, os 6 dias da criação, o número mediador entre o princípio e a sua manifestação, além de simbolizar, enquanto hexagrama,
a misteriosa síntese do fogo e da água. Estes dois triângulos, entrecruzados, formam o conhecido signo, ou selo, de Salomão, uma estrela de 6 pontas que inclui, além do fogo e da água, o ar, triângulo do fogo, truncado pela base do triângulo da água, e a terra, triângulo da água, truncado pela base do triângulo do fogo. O todo é uma verdadeira suma do pensamento hermético, representando o conjunto dos elementos do universo. Maier reproduz textualmente aquelas 6 leis, tal como vêm listadas no primeiro Manifesto Rosacruz de 1614, a Fama Fraternitatis. 1. Curar os doentes, ou cuidar deles gratuitamente. 2. Não usar hábito próprio à fraternidade, mas sim, e apenas os trajes locais. 3. Apresentar-se todos os anos no dia C, na morada dos Sanctus Spiritus, ou comunicar o motivo da ausência. 4. Designar um digno sucessor em previsão de morte. 5. As letras RC serão o seu selo, insígnia e sigla. 6. A fraternidade deve permanecer oculta durante um século. É interessante notar que a primeira, ou seja, a cura dos enfermos gratuitamente, de graça recebestes, de graça dai, Mateus 10, 8, adquire tanto relevo no espírito de Maier, que este lhe dedica, nada menos, de 9 capítulos de comentários na Themis Aurea, ao passo que, as restantes, merecem apenas um capítulo cada uma. Assim como os 10 mandamentos da Antiga Aliança foram sumarizados em 2, pelo Cristo do Novo Testamento: amarás ao teu Deus com todo o teu coração, alma e mente, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 37, 39. Também aquelas 6 antigas leis foram sumarizadas em 2, pela nova escola de mistérios Rosacruzes: curar os enfermos e pregar o reino de Deus, tal como Cristo ordenou aos seus apóstolos. O alquimista rosacruciano dispõe do oratório e do laboratório, no seu templo do espírito, para levar a cabo as operações de transmutação. Por isso se diz, na lei número 3, que deve apresentar-se todos os anos no dia C, na morada dos Sanctus Spiritus, ou seja, no dia do seu Cristo interno, ou do seu íntimo natal. Deve estar perfeitamente consciente do seu verdadeiro estar no templo do Espírito Santo, que é o seu próprio corpo mortificado, acrisolado, e por fim purificado, e transfigurado. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós. 1 Coríntios 6, 19. Do lado do oratório deve ter a biblioteca, isto é, a teoria, e o alimento mental, a oração oculta, ou a palavra de razão, o nous, e o logos. Do lado do laboratório, deve ter os instrumentos da prática, o alambique, as retortas, os cadinhos, que é como quem diz, as obras do coração, e do serviço desinteressado, inegoísta, e amoroso, ou cordial. E nesta dupla vertente, mental e cordial, que a transmutação alquímica do ser humano, no seu todo, se deve processar. Como referi há pouco, essa transmutação abrange os 9 estágios do percurso involutivo e evolutivo do tríplice corpo do ser humano, da tríplice alma e do tríplice espírito. No mundo moderno, cava-se uma distância abissal entre a mente e o coração. A mente prepondera, altamente evoluída pela ciência, e só se satisfaz com explicações materialmente demonstráveis. Ao passo que o coração nem sempre encontra meios para manifestar o seu poder, as suas intuições são muitas vezes inseguras, e erram ao aventurar-se nos mistérios do ser, que a mente esquadrinha de forma tão redutora quão aparentemente sólida e exata. Tanto vale dizer que a pedra filosofal do conhecimento e da verdade será alcançada, quando a mente e o coração se unirem harmoniosamente, aperfeiçoando-se e cooperando, mutuamente, até que o ser humano atinja a mais elevada gnosis, e a mais elevada sofia,
isto é, até que esteja em condições de viver a vida religiosa em plenitude. Esta operação é descrita pelo Rosicruciano Max Wendel, 1865-1919, no seu livro clássico, The Rosicrucian Cosmo Conception, e a ênfase que Michael Mayer coloca na temisaura, na eficácia alquímica das energias curativas, trabalhadas discreta, mas sabiamente, no oculto, ensina-nos que a panaceia, mais do que um bálsamo físico, ainda que envolto numa teia de simbolismos, é um mistério sagrado que o adepto deverá saber buscar no mais completo despojamento de si. Embora os irmãos da Rosa Cruz possuam as medicinas mais eficazes do mundo, não se vangloriam disso, antes o escondem. Talvez os seus pós contenham cinábrio, ou alguma outra matéria ligeiríssima, mas produzem, seguramente, mais efeito do que se pode imaginar. Possuem a palaia, bem como a asa de basílio, o nepentes, que afasta as mágoas e pesares de Homero, e do Trismegisto, o unguento de ouro, a fonte de Júpiter Ammon, que é quente de noite, fria ao meio-dia, e tépida ao nascer, e ao pôr do sol. Desdém lucros e proveitos, e não são seduzidos por altos cargos, nem por honrarias, nem desejam de nenhum modo evidenciar-se. Submetem-se tranquilamente à proteção divina, não se exibem, nem se escondem, mas exercem a sua atividade em silêncio. Com efeito, é pela alquimia espiritual que construiremos o templo do espírito, e conquistaremos o pó de onde viemos, qualificando-nos como verdadeiros mestres maçons preparados para trabalhar em esferas mais elevadas. Max Wendel, Occult Principles of Health and Healing, Oceanside 1938. Em suma, há de ser dentro de nós próprios que teremos de descobrir, desbravar, e percorrer o caminho da salvação, e não apenas nesta, ou naquela prática, neste, ou naquele ritual, neste, ou naquele livro por muito sublime e englobante que seja, ainda que se trate do livro dos livros, porque a letra só brilha para quem já preparou os olhos capazes de suportar o brilho da luz que já existe, e que é tão bela. Como dizia Florentinus de Valentia, o livro que contém todos os outros está em ti, e em todos os homens. Antônio de Macedo. Fim. Seja um alquimista dourado. Dê um joinha no vídeo, e se inscreva em nosso canal. Conheça todos os nossos audiolivros. Transmute-se.